de número 3. E eu vou ler, meus amados irmãos, somente o que me foi proposto, né? Primeiro Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Eu gostaria um pouquinho da atenção dos amados irmãos. Faz tempo, estava dizendo para Eduardo, faz tempo que eu não saio para pregar. A gente se acostuma a ficar somente na igreja e a gente usa a igreja como desculpa para não sair mais para pregar. A gente se acostuma a ficar na igreja e a gente acaba se habituando. A gente dirige ali a congregação Assembleia de Deus Tempo Central, congregação Ebenezer, que era a antiga subcongregação do Alvoreiro, né? E ela passou há mais de 3 anos que passou para a congregação. Amados e queridos irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele faz uma pergunta. Ele não traz uma afirmativa, mas em meio aos seus ensinamentos que ele decide tratar com a igreja de Corinto, ele faz esta pergunta: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É interessante que ele faz essa pergunta para uma igreja a qual o próprio apóstolo Paulo afirma que nenhum dom faltava na igreja. É interessante que ele faz esse questionamento, essa pergunta para uma igreja a qual possuía dentro do corpo da igreja todos os dons espirituais. Vale salientar, quando é tratado que a igreja possui os dons, os irmãos compreendem e entendem que ele está se referindo ao corpo, não ao templo em si. É interessante como a igreja que possui os dons espirituais, todos os dons espirituais, o apóstolo Paulo direciona para ela este tipo de pergunta, este tipo de questionamento, meus amados irmãos. O que levou o apóstolo Paulo a fazer esta pergunta para a igreja? Porque esta igreja, ela deveria estar ciente e consciente que ela era, primeiro, templo de Deus e que o Espírito de Deus habitava nela. Eu quero também aqui deixar claro para os irmãos, que os irmãos são sabedores, que o apóstolo Paulo não está aqui direcionando esta questão, esta pergunta para cada membro. Claro que se estende aos membros, mas ele está trazendo este questionamento para a igreja de Corinto. Porque os ensinamentos que ele trata justamente no capítulo 3 é direcionada para a igreja como um todo, de uma maneira abrangente, de uma maneira geral, e não para uma única, para as pessoas individuais. Ele traz o ensinamento para a igreja. E é interessante, meus amados e queridos irmãos, que iniciando o capítulo de número 3, os irmãos, eu vou somente reler o que os irmãos já sabem. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, aleluias, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora pode.
O apóstolo Paulo se direciona à igreja tratando de algumas coisas que está acontecendo dentro dela. E no capítulo de número 3, no versículo de número 1, ele direciona a igreja como carnais, não como pessoas que estejam tratando imediatamente de obras da carne, mas como o corpo físico, para depois, em seguida, no versículo de número 3, aí ele realmente direciona-se à igreja como a pessoas que estão se portando como pessoas carnais. No versículo de número 3, ele realmente vai tratar que o que está acontecendo dentro da igreja é obra da carne. São a obra da carne que está acontecendo e não é fruto do Espírito Santo. Porque no versículo de número 3 ele vai dizer: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens. Aí ele começa a tratar com relação das obras da carne. Porque quando ele passa a falar que no meio da igreja que existiam os 9 dons espirituais, ainda existia entre eles invejas, contenda, dissensões. Veja, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo traz o ensinamento que nenhuma igreja ela é perfeita em um todo. A igreja de Corinto era considerada como uma das igrejas mais espirituais, mas dentro dela estava acontecendo obras da carne. E para as nossas vidas, meus amados irmãos, o que retrata dentro da palavra de Deus, tudo que está aqui nós deveremos analisar e trazer para o nosso viver. Porque quem de nós não nos julgamos já como pessoas bastante espirituais, e nos julgamos às vezes como pessoas bastante espirituais, e desprezamos algumas pessoas, porque nós não achamos que ela é espiritual, e por causa disso nós colocamos a de lado, e por causa disso muitas das vezes nós chegamos para uma pessoa ou outra e comentamos acerca de um ou outro irmão, porque nós achamos muitas das vezes que somos pessoas bastante espirituais. E muitas das vezes nós não percebemos que com isso nós estamos praticando as obras da carne, porque estamos disseminando a contenda, a inveja e a desunião. Era o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Porque eles estavam pregando, meus amados irmãos, e estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E alguns diziam: eu sou de Cefas. E outro grupo dizia: não, eu sou de Cristo. Para eles, cada grupo era superior ao outro, ao ponto de alguns: eu sou de Cristo. Se você é de Apolo, eu sou que é a cabeça da igreja, eu sou de Cristo. E por causa disso era o que estava acontecendo dentro da igreja, meus amados irmãos. Era o que estava correndo. Um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. E isso estava causando uma desunião, estava tirando a igreja do foco, da direção, do sentido a qual ela deveria estar, do sentido a qual ela tinha que permanecer, meus queridos e amados irmãos. E em cima disso é que o apóstolo Paulo faz uma pergunta para a igreja: pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não ministro pelos quais credes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. O apóstolo tenta trazer a igreja para o centro de um direcionamento, mostrando, fazendo uma indagação: quem é Apolo? E quem é Paulo?
Nós não somos nada senão somente ministros que Deus nos levantou para fazer com que vocês credes em Cristo Jesus. Nós somos somente os servos, aleluias. Nós somos somente os instrumentos para vos conduzir para a presença do Senhor. O apóstolo Paulo reconhece e coloca que Cristo ele é o centro de todas as coisas. E ele diz, eu plantei, é bem verdade. Apolo regou, é bem verdade. Mas Deus é quem dá o crescimento. O apóstolo Paulo traz ensinamento, meus amados e queridos irmãos, para a igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Que existem as funções dentro da igreja. Um planta, outro rega, aleluia. Mas quem vai proporcionar o crescimento da obra é Deus, é Jesus. A nossa obrigação é de plantar, de lançar a semente. A nossa responsabilidade é de regar, aleluia. Mas o crescimento verdadeiramente, o que o apóstolo Paulo estava dizendo, o crescimento da obra, a sustentação da obra, o alicerçamento da obra, quem vai dar é Cristo. Ele continua ainda dizendo, ora, versículo de número 8, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Ele está dizendo que o que planta e o que rega faz parte do mesmo corpo que é Cristo Jesus. O que planta e o que rega, eles não são separados. Ele está dizendo, meus amados irmãos, que é como se ele dissesse, olha, eu, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, Apolo e Cefas, nós somos só um, porque nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Nós somos um, e nós receberemos o nosso galardão, é bem verdade, receberemos a nossa bênção, porque é o Senhor que vai dar. Amados e queridos irmãos, no versículo de número 9 vai dizer, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício do Senhor. Nós somos um, nós estamos cooperando, aleluia. Vocês são a lavoura, nós estamos tratando de vocês, cuidando. São lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. O apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja, para trazer a igreja para o centro, que o centro não era ele, o centro naquele momento não era Apolo, o centro e a prioridade não era Cefas, mas o centro era o poder da palavra, era o evangelho que estava sendo implantado. Eu lancei os alicerces, é bem verdade, eu vim e escavei, mas veio outro e levantou o fundamento, levantou a estrutura, aleluia, mas todos com o mesmo objetivo, todos com a mesma finalidade e todos com o mesmo sentido. Bendito seja o nome do Senhor, porque ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr uma outra sustentação. Quem é o fundamento? Aleluia. Só faltou o apóstolo Paulo trazer para ele, quem é o fundamento? Senão o Senhor Jesus. O que vai dar a sustentação ao trabalho, o que vai dar a sustentação à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo estava dizendo que não era, aleluia, os tijolos para cima, mas foi o alicerce que foi implantado, aleluia, foi a maneira como foi lançado as bases, bendito seja o nome do Senhor, é a estrutura de uma base que faz com que, aleluia, o prédio, o edifício se sustente cada vez mais. Amados e queridos irmãos, no versículo de número 12, ele diz, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata,
pedra preciosa, madeira, feno ou palha? Ele fez uma pergunta no versículo seguinte. Veja como é que cada um coloca a estrutura. Como é que cada um vai erguer em cima deste alicerce. E ele traz aqui algumas variantes interessantes, meus amados e queridos irmãos. O fundamento é Cristo. Agora, de que maneira que vai ser erguido? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Ele traz essas variantes, é interessante porque a madeira, o feno e a palha, principalmente o feno e a palha, é encontrado em qualquer local, sem nenhum esforço. Às vezes você encontra palha, feno no meio da rua e a gente passa e olha e nem liga. Não tem poder, não tem valor nenhum. Mas ele traz também algumas variantes com relação do ouro, prata e pedras preciosas. Que para encontrar isto é necessário, requer esforço das pessoas. As pessoas que vão em busca de ouro, os garimpeiros, eles passam horas e horas dentro de um garimpo procurando achar uma minúscula pedra possível de ouro. Requer esforço, requer dedicação. É onde nós que somos pentecostais usamos a palavra, é necessário pagar o preço, aleluias. Requer tempo. E hoje, meus amados e queridos irmãos, os tempos modernos não oferecem mais isso para a pessoa, oferece facilidade. Nós queremos tudo fácil. Se nós vamos para uma fila de banco, nós não queremos mais pegar a fila de banco, porque nós queremos agilidade. Existe os aplicativos para fazer esse tipo de pagamento. Não é verdade, meus amados irmãos? Há um princípio de facilidade. Se eu quero comprar alguma coisa, eu vou numa loja se eu quiser ir até lá, porque se eu não quiser também existe um tipo de aplicativo. O mundo está nos envolvendo de uma tal maneira que está nos deixando acomodados de uma tal forma que isso tem invadido também a igreja, meus amados e queridos irmãos. A igreja, nós estamos desta forma também. Não requeremos mais um esforço. Orar se torna difícil. Jejuar se torna difícil. Ler a palavra se torna difícil. E algumas pessoas estão deixando o que é de precioso para ir atrás de palha, madeira e feno. Não estão querendo o que verdadeiramente tem valor. Nós precisamos entender que os valores têm que ser mantidos. E aquilo que foi pago, alto preço, aquilo que foi adquirido com esforço, é que verdadeiramente tem que ser dado valor. E algumas pessoas têm procurado somente isso. E o apóstolo Paulo disse: olha, é o seguinte, Cristo é os alicerces, é a base. Falando para a igreja de Corinto. Agora vai ser provado o que vai ser erguido sobre isso. E vai ser provado é pelo fogo. Olha, meu irmão, a prova, bem molinha. Será se a palha vai resistir o fogo? Será se o feno vai resistir o fogo? Será se a madeira vai resistir o fogo, meus amados e queridos irmãos? E o ouro? Será se ele dá para passar pelo fogo? Meus irmãos sabem que quanto mais fogo no ouro, melhor é. Mais valoroso ele vai ficar. Viu, meus irmãos?
mais valoroso ele vai ficar, melhor vai ser. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. A obra vai ser mais valorosa. Então, meus amados irmãos, o fogo vai surgir. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é preferível que vocês lancem ouro sobre este fundamento. É preferível que vocês vão atrás de pedras preciosas, atrás de diamantes, aleluia, para ser lançado, para ser lapidado. É preciso que vocês vão atrás de prata, meus amados irmãos, que quando o fogo vem, ela fica fácil de ser manuseado. E em cima disso, meus amados e queridos irmãos, é que o apóstolo Paulo vai falar com relação ao que eu li nesta noite. Em cima de tudo isso, o apóstolo Paulo vai se direciona para a igreja e diz: não sabeis vós que vós sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: será que existe alguma dúvida? Será que vocês não estão percebendo? Será que realmente vocês têm uma consciência? Misericórdia, a garganta está coçando. E é porque eu não estou nem gritando. Será que vocês não têm uma consciência que vocês são templo de Deus? E que, além de ser templo, o Espírito Santo ainda habita no meio de vós? Será que vocês têm uma consciência? Paulo está dizendo que agora o Espírito Santo, o templo de Deus, são vocês. Aquele resplendor do templo de Salomão era muito bonito, era muito formoso, era muito belo, mas era um templo feito por mãos humanas. Mas agora vocês aqui são um templo de Deus, feito pelo próprio Deus, feito pelo próprio Criador, e Ele foi muito mais além, muito mais benevolente, não deixou este templo vazio, aleluia, Ele mandou o Espírito Santo para preencher com a sua gloriosa presença. Amados e queridos irmãos, quando chega nesta dimensão de templo de Deus, eu lembro-me quando o templo de Deus foi erguido e quando os homens chegaram para consagrar, os sacerdotes chegaram para naquele momento consagrar o templo do Velho Testamento, a tenda do tabernáculo, e a Bíblia nos diz que em meio à consagração, em meio ao sacrifício, a glória de Deus, a nuvem de Deus desceu sobre aquele local. E aqueles homens não puderam se conter em pé com o peso da glória de Deus manifestado com a sua nuvem, representado pela sua nuvem. Ora, meus amados irmãos, se um templo feito com as mãos humanas teve este grande privilégio de receber a glória de Deus, quanto mais nós, que fomos feitos pelo próprio Criador, que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Quanto mais nós, a sua igreja, quanto mais eu e você, que temos este privilégio, não porque nós somos merecedores, mas porque Deus decidiu se revelar em nossas vidas. O problema é que muitos compreendem até que são templo de Deus. E se acham importante por ser templo de Deus. Mas não prioriza aquele que habita dentro do templo. Ser templo é uma coisa, e o Espírito Santo está dentro do templo é outra coisa totalmente diferente. Eu lembro-me, se não me falha a memória, da profecia, o profeta Ezequiel profetizando, e ele começou a contemplar a glória de Deus saindo de dentro do templo. Primeiro ela saiu do Santo dos Santos, se direcionou ao Santo. Depois ela foi mais à frente para o ar, saiu para a tenda fora, e ele contemplou a glória saindo fora do templo.
A gente acha que aquilo só é coisas para o Antigo Testamento, mas aquilo representa também para as nossas vidas. E o povo de Israel não estava percebendo que a glória de Deus, que o Espírito Santo estava se ausentando do templo, que Deus não estava mais presente dentro do templo. Meus amados irmãos, o povo começou a praticar vários delitos, várias obras que não agradavam a Deus. O povo começou a se distanciar de Deus e não percebia, e não pôde contemplar que aos poucos a glória de Deus ia se retirando. A chama ia se apagando, o fogo ia se apagando, e o povo inerte, desapercebido, envolvido com aquilo que o mundo da época oferecia. Meus amados e queridos irmãos, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não pode ficar inerte, envolvida com o mundo, envolvida com o que o mundo está oferecendo, porque fica adormecida. É como se ficasse anestesiada, desapercebida, e muitos não percebem que isso está tirando a presença de Deus das suas vidas. Muitas pessoas não estão percebendo mais e acham que ainda são o mesmo. Vocês se lembram de Sansão? Quando Dalila cortou seus cabelos, eu posso ir até 10 horas. Você lembra de Sansão, quando Dalila cortou seus cabelos dele? Sansão, os filisteus vêm contra ti. Vocês se lembram o que ele disseram? Ele disse: me levantarei como das outras vezes, e irei e pelejarei, ou seja, vencerei os filisteus. Nem tinha percebido que a glória de Deus, que o Espírito Santo tinha saído da vida dele, e ainda achava que era o mesmo. Não, eu perdi só um cabelinho aqui, isso não vai fazer diferença não vai fazer diferença não. O que ele tinha de precioso, o pacto, a aliança com Deus, ele perdeu e não percebeu. E o Espírito Santo saiu. Ele achava que ainda ia fazer as mesmas proezas, os mesmos feitos. Sabe o que é que ocorre, meus amados irmãos? É que algumas pessoas são usadas por Deus. E Deus usa, porque Deus deu dom à igreja. Deus levantou verdadeiramente para que as pessoas percebessem Cristo na vida deles. E algumas pessoas são usadas, aleluia, e chega um determinado momento que eles começam a achar que são eles. Eu sou o cara, eu sou o tal. E nós somos usados pela misericórdia de Deus. E o que nós fazemos não somos para nós. E Sansão chegou um determinado momento, quem sabe ele já estava achando isso. Não, eu vou me levantar das outras vezes e vou fazer as mesmas coisas. Meus amados irmãos, ele não percebeu que perdeu aquela comunhão com Deus. Aleluia. E achava que ainda ia fazer coisas tremendas. E algumas pessoas acham que ainda é o mesmo, e quando vai, não acontece nada. Quando vai fazer alguma coisa, não prospera. Quando vai pregar, não se vê nada. Quando vai louvar, não percebe-se nada de diferente. Quando se coloca na frente do ministério, também não vê nada. O negócio não anda, o negócio não prospera. Porque está achando que é templo de Deus. Mas o Espírito Santo, onde foi que ficou? A obra do Espírito, a ação do Espírito, a manifestação do Espírito. É isso que nós precisamos. Precisamos entender, meus amados irmãos, que nós somos o templo de Deus, sim, aleluia. Mas para o templo ser diferenciado, ele precisa da ação e do poder do Espírito Santo em nossas vidas, aleluia. Para que Deus venha fazer alguma coisa necessária, que o Espírito esteja em nossas vidas. A autoridade, aleluia, ela só é dada, só é concedida mediante a ação poderosa
estiver na minha vida. Senão, nós vamos continuar achando que somos os mesmos. E nada acontece. Precisamos manter, conservar em nosso viver o Espírito Santo dentro do templo. Precisamos conservar o Espírito em nossas vidas. Precisamos manter a lâmpada do templo acesa. Precisamos conservar o óleo na lamparina para que não venha se apagar. Aleluia. E muitas pessoas não querem mais conservar este óleo, este azeite, este querosene, seja como for, dentro da lamparina. Não querem mais conservar, acham que não precisam mais orar, acham que não precisam mais jejuar. Meu irmão, fala de oração, corre a légua. Fala de jejum, meu amado, passa de 10 às 11, de 7 às 11, sem comer nada, esquece de comer. Mas se fala que naquele dia tem que jejuar, quando se acorda, já se acorda com fome. É ou não é? Nossas vidas é assim. A barriga começa logo a trovejar. Começa logo a conversar com a gente. Tem dias, meus amados irmãos, que os afazeres, que a gente é tão envolvido pelos afazeres, que quando a gente vai se lembrar de tomar café, já é 10, 11 horas. Não deu nem fome. Mas quando a gente decide, ou quando é para manter a lâmpada de Deus acesa, o Espírito no templo, quando dá 9 horas a gente está batendo a mão nas paredes, procurando em que segurar, porque estamos passando mal. Ainda bem que eu estou dizendo nós, viu? Estou dizendo nós não, nós. Viu, meu irmão? Nós. E o templo de Salomão estava lá bem bonitão, meus amados, formoso, impetuoso, com aparência gloriosa, só com aparência gloriosa, mas a glória de Deus, que é o Espírito Santo, já tinha saído, não agia mais. Mas vós sois templo de Deus, e o Espírito Santo habita em vós. O apóstolo Paulo está trazendo a igreja para uma unidade, para uma centralização e para uma convicção, aleluia, que o Espírito Santo é que age, o Espírito Santo é que faz, aleluia, e que nós precisamos dele. Precisamos nos erguer, meus amados irmãos, com esta autoridade concedida por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, amados e queridos irmãos. Eu tenho dito lá na igreja, dá para ouvir minha voz aí? Eu tenho dito lá na igreja que não adianta a gente reclamar, dizer que está perigoso. Está perigoso? Tá. E só reclamar vai dar jeito? O nosso problema é que a gente está só dessa forma, reclamando. Sabe o que é isso? A ausência do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos conduz à ousadia. E a ousadia também de entrarmos na presença de Deus, meus amados irmãos. Ah, queridos e amados irmãos, lá na igreja, eu estou falando, eu não conheço a igreja, que eu estou falando, eu vou falar agora da Rua de Rio. Todos os dias tem que ter uma pessoa orando dentro da igreja, nem que seja 1 hora. Mas todos os dias tem que ter, aleluia. Depois que começou a fazer isso, a gente está começando a ver, aleluia, o agir de Deus, a manifestação do Espírito Santo, meus amados e queridos irmãos. Ah, meu amado irmão, nós temos que conservar a lâmpada de Deus, temos que conservar o Espírito Santo em nossas vidas. Aconteceu um determinado culto de doutrina dentro da igreja, que quando eu fui pregar, o foco estava tão bom, meus amados, o ambiente estava tão bom, que eu não precisei fazer nada, eu não precisei pregar. Deus batizou 3 com o Espírito Santo dentro da igreja, aleluia. Meus amados irmãos, se eu e você buscarmos essa essência e não se conformar, eu sou templo, mas nós precisamos é do fogo, aleluia, do Espírito de Deus em nossas vidas, meu amado irmão, e não temer. Se você chamar alguém para orar pelo enfermo, até isso a pessoa rejeita.
não vou orar não. Que é isso? Medo, achando que é Ele que vai fazer alguma coisa. Não somos nós que vamos fazer nada, mas é aquele que está em nós, é aquele que habita em nós, e é aquele que age por meio de nós. Aleluia! Agora eu gritei um pouquinho, né? E aí, meu irmão? Vamos orar ali pelo irmão, tá aí, quando a gente chega lá, que vê a situação, a gente só falta dizer cruz credo. Meu irmão. Fica logo assim, a oração é diferente. Senhor, faz a tua vontade. Vai dizendo assim, prepara e leva. Só falta dizer mesmo. Uma das melhores passagens que eu vejo no Novo Testamento com relação da igreja é o que o Senhor diz: e estes sinais seguirão aos que creem. Jesus foi, o Espírito Santo veio. E também, meus amados irmãos, quando a Bíblia diz: e o Senhor cooperava com eles na pregação da palavra, com sinais e prodígios, com feitos, com maravilha. Era o apóstolo pregando e o Espírito Santo agindo. Era o apóstolo falando das grandezas e o Espírito Santo cooperando com eles. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu e você somos templos de Deus, aleluia, mas nós somos também a morada do Espírito Santo de Deus. Ele tem que estar presente para quando a gente decidir orar, aleluia, o Senhor vai cooperar, aleluia. Quando o adversário se erguer na sua família, erga com a autoridade do Espírito de Deus, aleluia, e vai contra ele, porque maior é aquele que está conosco, aleluia. Maior é a ação do Espírito, maior é o mover do Espírito, maior é a glória do Espírito. Meus amados irmãos, não tenha medo, aleluia, porque se o Espírito de Deus está sobre a sua vida, pode pegar a pedra menor que for, mas se você atirar, direcionado pelo Espírito de Deus, vai derrubar o gigante, ele vai cair por terra. Mas nós precisamos do Espírito de Deus em nossas vidas. Aleluia. Xanacasura, Basura, Maraviasura, Caxi, Robachia da Raixia, Bacarai. Narabiachuna, Canto, Bachia, Maná. Aleluia. Nós estamos tão sábios, tão entendidos, tão crescidos, que até falar em língua não pode mais. Que isso? Crescemos. O apóstolo Paulo diz que tratou com a igreja como meninos, e que só deu leite porque eles não estavam aptos a ser mais profundos, alimentos mais sólidos. E quando alguns acham que estão mais sólidos, não precisa mais dessas coisas. Meu irmão, vai lá para um ciclo de oração. Eu ainda marcha de teste, eu não quero nem saber. É o pastor da igreja. Aí meninice, eu gosto. Aí nessa hora eu caí, que eu pego uma. Aí é que eu quero ser menino mesmo, para ficar crescido, maduro, endurecido, enrijecido na presença de Deus. Meu irmão, nós somos vasos, aleluia, nas mãos do oleiro, aleluia, e o Espírito trabalha em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o Espírito sai das nossas vidas, nós perdemos a sensibilidade da maneira como Deus quer agir. Perdemos a sensibilidade da maneira como Deus falava e nos usava, e achamos que é normal, aleluia. Não é normal não, irmão. Deus levantou a igreja para ser luz neste mundo, aleluia. Não se pode, aleluia, esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe por que não pode? De longe vê a luz, aleluia. De longe é percebido a luz. O que é a luz? Senão a presença do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Não se pode
pode acender uma candeia e colocar debaixo da mesa. Não é para isso que a candeia foi acesa. Ela foi acesa para colocar no velador, iluminar toda a casa. E quem veja, glorifique a Deus. Aleluia. Nós somos templos de Deus. A luz do Espírito Santo habita em nossas vidas. Aleluia. E nós não podemos nos esconder. Aleluia. Nós não podemos nos ocultar, porque as outras pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você e ver, aleluia, a luz de Deus que brilha em nossas vidas e a vida das outras pessoas, e glorificar a Deus por intermédio da sua. Glória a Deus. É a minha vida, é a sua vida, pela ação do Espírito Santo, que vai fazer as outras pessoas glorificar a Deus. O problema é que algumas pessoas não perceberam que o Espírito Santo saiu, e em vez da vida dela ou dele glorificar a Deus, as outras pessoas olhar para ele e para ela e glorificar a Deus, está acontecendo o contrário. Está olhando para a vida dele ou para a vida dela e estão se desfazendo de Deus, descrendo da obra de Deus, descrendo do poder de Deus, descrendo da redenção de Deus por causa da vida de alguns, porque olha para alguns, aí querem ver Deus, não enxergam, é o contrário. Se lembra daquela mulher, eu disse lá na igreja, que não tinha nada o que fazer, estava sentada em frente à casa dela todos os dias, acho que ela não tinha nada para fazer. O profeta passava de manhã, ela estava lá. O profeta passava de tarde, ela estava lá. Eu acho que não tinha muito o que fazer não. Mas ela estava lá, sentada lá fora. O profeta passava de manhã, ela olhava, passava de tarde, ele olhava. O profeta vinha de novo, ela olhava. Aí ela começou a perceber, começou a enxergar algo diferente, ao ponto dela dizer: eis aí um verdadeiro homem de Deus. Preocupe não que tem gente lá na calçada, só olhando para nossas vidas, viu, irmão? Só olhando para a minha vida e para a sua vida, pastorando com a luneta do cão, esperando a gente passar por qualquer vacilo. Mas, meus amados irmãos, aleluia, eu acredito ainda que a igreja pode cada vez mais refletir de glória em glória, de glória em glória, cada vez mais fazer com que Deus seja visto por intermédio dela, aleluia, de glória em glória. Na sua casa, de glória em glória, no seu trabalho, de glória em glória, aleluia. As pessoas vão olhar para você, olhar para nós e vai ser de glória em glória. As pessoas, eu ainda acredito, irmãos, eu ainda acredito, bendito seja o nome do Senhor, que verdadeiramente eu e você vamos ser cidades edificadas sobre um monte, aleluia, bem alta, bendito seja o nome do Senhor, com resplendor, com um brilho forte em nossas vidas, aleluia, que é o Espírito Santo de Deus, e as pessoas vão querer estar onde está, as pessoas vão querer fazer o que a gente faz, vão querer adorar o Deus que a gente adora, bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Oh, Rabachura, Kakura, Badaia, Narabiachu, vamos ficar em pé, mas eu quero orar pelos irmãos e os irmãos orar por mim. Glória a Deus. Entendeu?